Eu quero ser um instrumento do Senhor para falar em teu nome nessa noite, meu Deus. Eu não conheço a vida de ninguém e nem sei qual problema essa pessoa está enfrentando. Eu quero ser boca de Deus aqui dentro e lá fora, no nome de Jesus, meu Pai. Me conduza nessa mensagem, Senhor. Fala aos corações dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o mundo quase inteiro pronuncia o nome do Senhor. Essa é uma verdade. Até o ateu, de vez em quando, né, sem querer, ele fala no nome do Senhor. Só que falar do nome do Senhor é uma coisa, e servir a esse Senhor é outra. E nós temos uma missão aqui na terra. A nossa missão é servir a Deus, e é com alegria ainda. Não é servir a Deus de qualquer maneira. O mundo inteiro, ele sabe que existe um Criador, e nem todos reconhecem isso. Jesus, ele falou uma palavra que muito interessante no versículo 21. Está dizendo aqui, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quem falou isso foi Jesus Cristo, irmão. Quem falou isso aqui não foi qualquer pessoa. Quem falou isso aqui não foi a pessoa mais importante daqui da terra. Foi a pessoa mais importante da terra, do céu e de todo lugar. Quem falou isso aqui foi o Filho de Deus, o nosso Salvador. Foi ele que falou isso aqui. Ele diz assim, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então o que importa aqui é fazer a vontade de Deus. E como é que nós podemos fazer a vontade de Deus? De que maneira o mundo pode fazer a vontade de Deus? Existe um processo. Muitas pessoas nem iniciam esse processo. Muitas pessoas começam esse processo e param no meio dele. E muitas pessoas concluem, terminam, acabam, completa esse processo. E bem-aventurado é o homem que completa esse processo, porque ele está escrito aqui na Bíblia. E nós precisamos ouvir, precisamos conhecer de que forma nós podemos fazer a vontade de Deus, para a gente poder entrar no reino dos céus. E qual é esse processo? Primeiramente, nós devemos ouvir a palavra de Deus. E será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus da forma que Ele está falando conosco? Porque é tanta gente falando em nome de Deus hoje, é tanta gente falando em nome de Jesus hoje, que até fica difícil saber a quem nós devemos ouvir. Primeiramente, nós temos que ouvir a palavra de Deus aqui, para a gente poder saber quem é que está falando verdadeiramente a verdade de Deus. E o processo é ouvir. Depois que a gente ouve, nós precisamos procurar entender o que nós ouvimos. Esse é o processo. A pessoa que ouve a palavra, mas não entende, não acontece nada na vida dessa pessoa. Mas quando eu ouço e entendo, eu preciso também fazer outra coisa. Além de ouvir e entender, eu preciso receber essa palavra no meu coração. Porque eu ouvir e entender só ainda é pouco. Eu preciso ouvir e entender para eu poder receber a palavra do Senhor no meu coração. Quando eu recebo a palavra do meu coração, eu preciso crer na palavra que eu ouvi, entendi e recebi. No momento em que eu creio na palavra, eu devo guardar no meu coração. Quando eu consigo fazer isso, então eu passo a entender, eu passo a atender o que eu ouvi, o que eu entendi, o que eu recebi, o que eu acreditei. E nesse momento que eu guardo a palavra, então eu vou fazer a vontade de Deus. Aí vai estar completo o processo. Eu vou começar a obedecer a palavra de Deus. E muitas pessoas, eles não acreditam nisso, irmão. Tem muita gente que fala que não acredita na Bíblia porque foi o homem que escreveu a Bíblia. É claro que foi o homem que escreveu a Bíblia, mas a inspiração da Bíblia é de Deus, é inspiração divina. Essa palavra é fiel. Essa palavra, o homem tentou tirar essa palavra da terra de várias maneiras, mas não conseguiu. E não vai conseguir, porque ela vai permanecer para sempre. Em nome de Jesus. Pode acreditar na palavra de Deus. Pode acreditar porque ela é fiel. Amém? Agora aqui em João capítulo 8, continuando aqui a mensagem, em nome de Jesus. João capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 8.
Jesus aqui nesse trecho da palavra, Jesus ele faz uma pregação naquele dia, e alguns judeus manifestam a fé no Senhor Jesus e nas palavras que ele pronunciou naquele dia, as palavras que ele falou naquele dia, que ele pregou. Aí Jesus viu aquele povo que acreditou nele. Então Jesus voltou a atenção para aquele povo e falou o seguinte: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus ele falou nesse processo: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês ouviram, vocês entenderam, vocês receberam e creram. Agora vocês precisam permanecer na minha palavra para ser verdadeiramente meus discípulos, meus seguidores. E aí vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Só que aí quando eles ouviram essa palavra de Jesus, eles se sentiram ofendidos. Eles falaram: mas nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Mas Jesus falou uma coisa, ele falou: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus falou: mas se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. E aí Jesus foi falando com aquele povo respondia, Jesus falava, eles respondiam, até que Jesus falou: quer saber de uma coisa? Vocês estão dizendo aí que creem em Deus, que são de Deus, mas não recebem a minha palavra. Vocês creem no que eu prego, mas em seguida não recebem a minha direção. E aí chegou um ponto em que Jesus falou uma coisa, que no versículo 47, uma palavra, que é o versículo que nós vamos meditar aqui agora, dando continuidade à nossa mensagem. Ele diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ele está falando com aqueles homens ali que estavam, aquelas pessoas que estavam ali. Ele falou: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso eu fico assustado quando eu chego com a Bíblia para poder falar de Jesus para alguém e essa pessoa não ouve a palavra do Senhor. A Bíblia está dizendo que quem ouve as palavras, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se eu disser o contrário, eu vou dizer o seguinte: quem não é de Deus não ouve as palavras de Deus. Se a pessoa não manifesta o interesse em ouvir as palavras de Deus, significa que essa pessoa não está sendo de Deus. Não precisa chegar e dizer que é de Deus se não ouve a palavra dele. É como ele falou: como é que vocês podem me chamar Senhor, Senhor, e não faz a vontade do meu Pai? Não adianta nada. Então a mensagem do Senhor está dizendo que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus se sente à vontade de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando eu não era de Deus, quando eu não tinha Jesus na minha vida, não precisava ninguém vir com Bíblia para mim, para pregar para mim, porque eu não aceitava. Por quê? Porque eu ainda não tinha o Espírito de Deus em mim. Eu não era de Deus, eu era apenas uma criatura de Deus. Mas o Espírito de Deus ainda não estava habitando dentro de mim. Eu ainda não era um filho de Deus, eu era apenas uma criatura. Existia um Espírito de resistência dentro da minha vida que não deixava eu ouvir a palavra de Deus. E assim esse Espírito atua na vida de muita gente até hoje. Pessoas que não ouvem a palavra de Deus, pessoas que não querem a palavra de Deus, que não aceitam a palavra de Deus. Então a palavra nos ensina aqui nessa noite, nos lembra na verdade aqui nessa noite de coisas que nós já ouvimos também. Então a palavra está dizendo que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. E não adianta só ouvir, precisa entender. Quando uma pessoa fala alguma coisa comigo, para eu responder para essa pessoa, eu tenho que entender o que ela falou, não é? E assim por diante. E a palavra do Senhor está dizendo para aquele povo: por isso não me dás ouvido, porque não sois de Deus. Então não adianta nada a pessoa falar: não, eu também sou filho de Deus. Mas você quer a Bíblia? Não. Uma vez eu fui pregar para uma mulher, e aí eu cheguei com a mensagem, falando com ela de Jesus. Ela falava assim: eu tenho muita fé em Deus, mas não quis ouvir a pregação da palavra. Eu tenho muita fé, eu não preciso mudar de religião para mudar alguma coisa na minha vida. Falei: uma palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz, precisamos aceitar Jesus. Eu já tenho muita fé, não precisa mudar nada. Que fé é essa? Essa fé não resolve nada. Eu preciso ouvir a Deus para eu poder entender o que Ele está falando comigo e permanecer ouvindo, permanecer conhecendo. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus estava no monte com os discípulos dele,
Jesus veio aqui como eu e você. Ele nasceu como uma criança comum aqui no mundo. Só que ele trazia dentro dele a natureza de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E teve um dia que o próprio Pai permitiu que os discípulos de Jesus vissem Jesus transfigurado, visse Jesus como ele é na forma eterna. Eles subiram para o monte para orar. Chegou lá, Jesus se transfigurou na presença deles, ficou transparente. A Bíblia diz que as vestes dele resplandeciam, ou era uma coisa maravilhosa ali na visão que eles tiveram. E quando eles estavam ali, sem saber o que estava acontecendo, Deus falou do céu: olha, esse é meu filho amado, a ele ouvir. Então nós devemos ouvir a quem? A Jesus. E Jesus fala através de quê? Da palavra. Que palavra? O Evangelho. Então nós devemos ouvir a quem? A Ele. Ouça Ele, siga Ele, dá a satisfação da sua vida para Ele. Quando Ele te ensina a perdoar uma pessoa, por mais difícil que seja, perdoa, porque Ele está te ensinando. Quando Ele te ensina a amar as pessoas, ame as pessoas. Ah, como que eu vou amar essa pessoa? Será muito difícil de conviver com ela. Ame com o amor de Deus que você recebeu. Quando o Senhor Jesus nos ensina a andar na verdade, por mais difícil que seja, ande na verdade, porque Ele está te falando aquilo que Deus mandou Ele falar. E Jesus, Ele é o Filho de Deus, e Deus mandou a gente ouvir Jesus. Deus mandou Jesus trazer a palavra dele, e mandou que a gente ouça o que Ele fala conosco aqui na Bíblia. Amém? Amém, Jesus. Então, continuando com a mensagem, irmãos, nós vamos ouvir uma palavra que Jesus falou. Mais uma palavra que Jesus falou. Mas antes nós vamos aqui no livro, na carta aos Hebreus, já no finalzinho aí da Bíblia, que nós possamos alimentar dessa palavra, irmãos, para receber força, para vencer esse mundo lá fora. Em nome de Jesus. A obra de Deus, ela tem que ser completa na nossa vida. Aqui em Hebreus, no primeiro capítulo aqui, capítulo 1 da carta aos Hebreus, nós vamos ver uma palavra aqui que a Bíblia está anunciando para nós aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Em nome de Jesus. Vamos ouvir essa palavra e receber no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Deus está agindo, irmãos, e muita gente não está percebendo. Deus já fez tanta obra na minha vida e continua fazendo. Eu agradeço a Deus pelas obras que Ele já fez, e agradeço pelas promessas que ainda vão cumprir na minha vida. Glória a Deus. Se eu não estou vendo alguma coisa acontecendo na minha vida agora, mas eu tenho promessa de Deus, promessa de um Deus fiel, e Ele vai cumprir todas elas. Aleluia. Em nome de Jesus. No capítulo 1, no versículo 1 da carta aos Hebreus, está dizendo assim, ó: havendo Deus outrora, ou seja, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus no passado, Ele falou através de anjo, Ele falou através dos profetas, Ele falou de várias maneiras para as pessoas, mas agora, diz a palavra, nesses últimos dias Ele nos falou através do seu Filho. Ele falou através de Jesus, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, Ele recebeu autoridade e poder. Ele é a verdade. E a Bíblia diz que Ele tem autoridade para julgar, porque Ele é o Filho do homem. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então faça amizade com Jesus, seja amigo de Jesus, que você nunca estará sozinho. Seja amigo de Jesus, que quando a situação apertar você, Ele te dará uma porta aberta, uma saída e uma solução. Quando o homem zombar de você, quando o homem afrontar você, quando o homem te caluniar, o Senhor Jesus vai te defender. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos ouvir uma palavra que o Senhor Jesus falou, que está aqui em Lucas capítulo 8. Abra no Evangelho
escrito por Lucas, capítulo 8, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas 8. Diz assim a palavra: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. E dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus não ficava adulando ninguém. Jesus pregava a verdade. Ele dizia: se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Agora, se não tem ouvido para ouvir, é preciso pedir a Deus para ter. Irmãos, Jesus ele não precisa de nós. Nós precisamos entender isso. Quem precisa dele somos nós. E precisamos muito do Senhor, agora e muito mais depois, muito mais no futuro. Já pensou aquela pessoa que passa a vida inteira zombando do Senhor Jesus, zombando do Evangelho, desprezando as oportunidades que tem? Aí de repente essa pessoa está diante do Senhor Jesus no último dia, esperando uma resposta que somente Ele pode dar. Como que vai resolver a situação? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que Jesus ele falou uma parábola. O que era a parábola? Era uma comparação que ele fazia. Ele queria falar sobre um assunto, e aí então ele fazia uma comparação, usando sempre uma coisa, comparando com aquilo que ele estava querendo falar. E naquele dia ele comparou aquela multidão que estava ali ouvindo, como diz a palavra, com uma terra. Ele comparou a si próprio com um semeador, e comparou a palavra com a semente, que o semeador saiu semeando numa terra, e comparou cada um que estava ali naquele dia com um tipo de terra. Como nessa noite, como nesse tempo que nós estamos vivendo agora, o nosso coração é uma terra. Presta muita atenção nessa palavra aqui nesse momento. O nosso coração é um tipo de terra. Aí Jesus ele falou sobre 4 tipos de terra que receberam a semente que ele semeou. Você vê que aqui ele não deixou nenhum canto daquela terra sem receber a semente. Mas ele diz que uma parte dela caiu à beira do caminho, a outra parte caiu no meio das pedras, a outra parte caiu no meio dos espinhos, e a outra parte caiu na terra boa. Se a gente for pegar isso aqui na porcentagem, 100% da semente foi semeada, e 100% da terra recebeu a semente, mas 1/4 da terra só é que correspondeu com a vontade de Deus. Por que uma pessoa sai plantando alguma semente, alguma coisa? Para que uma pessoa planta? Qual é o objetivo de quem planta? É colher. Ninguém planta se não souber que vai colher. A pessoa planta lá na terra uma semente. Se ela souber que ela não vai colher nada, ela vai perder trabalho, perder o serviço dela? Não. Ela vai perder o tempo dela semeando? Não. Mas Jesus, mesmo sabendo que muitas pessoas não iam ouvir, não iam levar a sério a palavra dele, ele ainda semeou a semente. E ele ainda semeia, ele manda pregar para todo mundo, porque ele é bom. Aleluia. Porque a oportunidade é para todos. Mas ele disse que uma parte caiu na beira do caminho, e outra parte caiu no meio das pedras, a outra parte caiu no meio dos espinhos. Aí ele explicou o que significa cada tipo de terra, porque naquela multidão ali tinha todos esses tipos de terreno, e na multidão que está ouvindo as palavras de Jesus hoje é a mesma coisa. O problema está no nosso coração e não na semente, porque a semente é boa. A palavra de Deus ela é capaz de fazer uma obra na minha vida e na sua. Ela é capaz de salvar a nossa alma. Mas o nosso coração precisa receber essa semente e guardar essa semente nele.
Aí ele explicou o que significa a beira do caminho. Ele explicou aqui, nós vamos ler do versículo 12, do versículo 11 ao versículo 15. Ele explicou: esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata do coração a palavra, para não acontecer que crendo sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riqueza e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Então a primeira parte, você sabe, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não entende nada. Ouve, mas não entende nada. Aí vem o diabo e tira a palavra que foi semeada. E sabe como ele tira a palavra? Semeando outra. Assim como Deus usa uma pessoa para semear a semente do reino, que é a palavra da salvação, o diabo também usa alguém para trazer uma palavra de dúvida para nós. Quantas pessoas que se desviam do caminho de Deus por dar ouvido pessoas negativas, por dar ouvido pessoas que não têm nada com Deus, por dar ouvido pessoas que não creem em Deus, que são incrédulos. O diabo, ele tira a palavra de Deus que é semeada no coração de alguém, quando essa pessoa deixa de acreditar na palavra de Deus para acreditar na palavra de alguém que não crê em Deus. É assim que o inimigo tira. Para que ele tira? Porque ele sabe que se essa palavra for guardada no seu coração, se você honrar essa palavra, você vai receber a fé, e através da sua fé você vai ser salvo. Aleluia. Por isso que ele vai trabalhar para tirar, e ele tem conseguido tirar de muitas pessoas. Eu quero dizer para a igreja, a palavra de Deus é muito importante, irmão. É o melhor assunto que você pode se interessar por ele. É a melhor palavra que você pode ouvir e guardar. É importante. Então guarda, porque é importante. Mas ele disse que a outra parte da semente caiu no meio das pedras. Que pedras são essas? Ele diz: aqueles que ouviram, mas creram apenas por algum tempo. Eu disse que muitas pessoas não completam o processo. Começa muito bem. Tem gente que começa muito bem. Tem gente que aceita Jesus com lágrimas nos olhos, emociona, chora, mas crê apenas por algum tempo. A fé tem que ter ação completa na nossa vida. Nós não podemos crer hoje e amanhã abandonar a fé. Precisamos guardar a fé. Quando Paulo estava terminando a carreira dele aqui, ele falou: eu guardei a fé, e agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor Jesus me dará naquele dia. Precisamos guardar a fé. Aí ele diz assim: esses creem apenas por algum tempo. Os que foram, a semente que caiu no meio das pedras, aquele que ouve, crê apenas por algum tempo, mas depois, na hora da provação, se desvia. É a hora que mais você precisa da fé, é na hora da provação. Quando você está sendo provado, quando você está passando tribulação e aflição, é o momento que você precisa usar a fé. E é nesse momento que muitas pessoas se desviam da fé. E por isso então, a semente, ela é sufocada. Na verdade aqui ela não cria raiz. Aí ele vai falar da parte que caiu no meio dos espinhos. Irmãos, isso aqui sou eu, é você e o resto do mundo. Jesus vai pregar a palavra para todas as pessoas. O fim só vai vir quando cumprir a pregação do evangelho plenamente. Quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, virá o fim, diz a palavra. Todo mundo vai receber essa palavra. Todo mundo vai receber. Agora, o que nós vamos fazer com ela? O que nós estamos fazendo com ela? Ele diz aqui que a parte que caiu no meio dos espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riqueza e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer.
primeira semente, ela nem nasceu. Vamos observar o processo aqui. Primeira semente o diabo tirou. Ela nem nasceu. Ela não foi guardada. Como muitas pessoas que ouvem, por ouvir, como tivesse ouvindo qualquer coisa. E a palavra não é qualquer coisa. A palavra vem para fazer uma obra na minha vida e na sua. Por isso ela é importante e tem que ser guardada. A primeira parte nem nasceu, porque o diabo tirou. A segunda parte nasceu, mas a terra era pedregosa, era cheia de pedra. Ela nasceu, mas não tinha umidade. Então ela secou. Ela nasceu, virou uma planta, mas não deu fruto. E como eu dizia aqui, que o objetivo de quem planta é ter um resultado, é ter uma colheita, é colher fruto. Então, esse processo foi interrompido também. Não que a palavra não tenha poder. Ela tem poder, mas o coração, o nosso coração, é que é o lugar de receber essa palavra. Então, irmão, a palavra está dizendo que a terceira parte caiu no meio dos espinhos. E que espinhos são esses? Os espinhos são os cuidados desse mundo, a riqueza e os prazeres. A pessoa vem para a igreja, ela recebe a palavra do Senhor, aí Deus abre as portas para ela. Tem gente que está desempregado, chega na igreja, vai orando, buscando, Deus abre uma porta de emprego. A pessoa agora diz que não tem tempo de buscar a Deus, porque está trabalhando demais, porque quer conquistar mais e mais. Quer dizer, o desejo de ter mais e mais riqueza sufoca a palavra. Os prazeres sufocam a palavra. De repente a pessoa está passando uma tribulação danada na vida, uma aflição terrível. Aí vem para a igreja, Deus coloca paz no coração dessa pessoa. Agora a pessoa vai curtir a vida, porque está em paz, está curada, não está doente mais. Aí se entrega aos prazeres, e os prazeres sufocam a palavra de Deus. Os frutos não chegam a amadurecer. Os frutos têm que amadurecer. Até dá fruto, mas tem curta duração e os frutos não chegam a amadurecer. Não dá colheita. Não dá colheita. Precisa dar colheita. Deus vai nos colher um dia. Ele vai mandar os anjos colher os filhos dele no arrebatamento. Jesus fala sobre isso aqui. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso aqui, ó. Mas vamos finalizar essa parte, porque tem uma parte da terra que é boa. Que essa parte boa seja eu e você. Vamos ser fiel a Deus até o último dia da nossa vida. Eu peço a Deus a graça dele de continuar cumprindo a minha missão a cada dia, fazendo o que ele mandou. Ele não me mandou parar. Quando ele me mandar parar, eu paro. Mas enquanto ele não me mandar, eu continuo, porque eu ouço a voz dele. Enquanto ele me mandar pregar, eu vou pregar. Ele não mandou parar ainda. O processo ainda não concluiu. E que assim seja com todos nós que professamos o nome de Jesus hoje. Amém? Aí ele fala de uma parte que, aleluia, caiu na terra boa. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Irmãos, nós precisamos vigiar. Sabe por quê? Aqui mostrou 4 tipos de terra, e só uma parte só recebeu a semente e frutificou. Que é aqueles que ouviram, como diz a palavra aqui, ó, de bom e reto coração. Eles ouviram, querendo ouvir, igual vocês estão aqui nessa noite, ouvindo de coração aberto. Não estão sendo obrigados a ouvir, estão ouvindo com alegria, estão recebendo a palavra de bom e reto coração. Porque muitas vezes a pessoa, ela se sente obrigada a estar ali, ela se sente forçada a estar ali, ouvindo a palavra, não vai produzir nada, porque ninguém pode te convencer a nada, ninguém pode me convencer a nada, ninguém pode me obrigar a pregar a palavra de Deus. Homem nenhum pode me obrigar a vir na igreja. Se você vem, é porque o Espírito Santo de Deus te convence, e você vem de livre e espontânea vontade. Aí a obra de Deus é feita na sua vida dessa forma. Aí essa pessoa aqui, ó, essa parte que é comparada com a terra boa, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, guarda a palavra. Esse frutifica, diz a palavra,
com perseverança. Frutifique com perseverança. E Deus vai colher os frutos que Ele espera da sua vida e da minha. E o processo vai ser concluído em nome de Jesus. Vamos finalizar aqui em Mateus capítulo... Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, versículo 47. A parábola da rede. Jesus gostava de pregar em parábola. Era para o povo entender melhor. Ele pegava elementos ali que eram usados pelas pessoas e fazia